Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que Jesus não nos deixa nas trevas, pois Ele é a luz que nos faz seguir na missão de anunciar o reino. Amando, trilhamos o caminho da verdade e da vida apontado pelo Filho de Deus. Então, a primeira leitura está em 1 João capítulo 3, versículo 22 a 24 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 6. 1 João capítulo 3, versículo 22 a 24 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 6. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Então, essa primeira leitura, fala pra gente que nós somos filhos de Deus, E como filhos de Deus, nós devemos reconhecer também, assim como esse trecho que fala aqui, que nós devemos reconhecer, quem está, no Espírito de Deus, aquele que professar, que Jesus Cristo veio da carne é de Deus, E todo aquele que não professa a fé em Jesus não é de Deus. Como filho de Deus, então nós devemos reconhecer, quem é de Deus. Então, aquele que professa, aquele que dá testemunho de que Jesus Cristo veio, na carne, é de Deus. Então, que nós realmente possamos dar testemunho disso a todos, tá certo? Para que nós possamos sempre permanecer na luz de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17, depois o versículo 23 a 25. Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17, depois o versículo 23 a 25. Jesus, porém, ouvindo que João estava pregando, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, primeiro, sobre João Batista,
né? E João Batista, né, por sua franqueza, né, e coerência com a verdade, né, ele atrai a indignação e a fúria das autoridades, né? Porque João Batista pregava a verdade, né? Ele defendia a verdade de Deus, né? Então, isso infelizmente despertava a ira, né, das autoridades, né? Então, e aí, né, ele acabou, né, sendo preso, né? E aí rapidamente ele é escarcerado, ele é preso. E aí cessam seus passos, a sua voz infelizmente já não ecoa, né? Então, mas aí, né, Jesus, né, ele começa a fazer as suas pregações nas sinagogas, né, como diz aqui, né, nas sinagogas, né, percorrendo toda a Galileia, e aí a mensagem de Cristo, né, convertam-se, porque o reino de Deus está próximo, né. Então, Jesus ele percorria toda a região, né, a região da Galileia, as sinagogas, né, ele depois ele foi, né, para Cafarnaum, né, e aí ele foi espalhando, né, pregando a boa notícia do reino, né, e curando as pessoas, né. Então as multidões, né, chegam de todas as portas, né, e se põem a seguir a Jesus, né, porque ele nos faz esse convite para que nós o sigamos. Então, que nós, assim como essas pessoas, né, que aceitaram o convite de Jesus, né, ouviram as suas palavras e o seguiram, nós também devemos ser assim, né, nós devemos espalhar essa boa nova a todos, né, e seguir a Cristo cada vez mais, acolher a Jesus no nosso coração, acolher as suas palavras e colocá-las em prática, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem, mas eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.